Show de bola, hein, pessoal? Bom, aqui como vocês tiveram mais ou menos uma noção de como é que funciona aqui o ADO.NET, o ADO.NET, então para a gente fazer a manutenção do nosso banco de dados, como é que a gente vai fazer? É mais fácil quando a gente faz na prática, né, pessoal? Então, olha só, a gente vai criar aqui pode ser um console application mesmo, em que a gente vai pegar um banco de dados que a gente tem aqui no Access mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho o Axis aqui. Deixa eu criar rapidinho aqui, ó, bem rapidinho mesmo, tá, pessoal? Deixa eu criar aqui um arquivo, banco de dados em branco. Tá? Deixa eu salvar já lá na minha nosso próprio diretório onde estão as videoaulas. C# aqui, exercícios. Eu vou botar aqui dentro, né, banco de dados. Vou botar ele aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó, banco aula. Banco aula, pronto. Tá aqui. Vamos criar aqui uma nova tabela aqui. Vamos supor que fosse aqui bairro, tá? Então, by código, certo? Tipo de dados aqui vai ser um número, certo? E vamos botar aqui o by nome. Aqui seria um texto tamanho 50, tá beleza aqui. Vamos salvar aqui com o nome de bairro. Pronto. Tá salvado numa chave primária. Ah, tá certo, aqui nós esquecemos de definir chave primária aqui. Deixa eu eliminar esse cara aqui. Deixa eu deletar ele aqui. Tá? E aqui então vamos definir como sendo chave primária. Ok, tá certo. Então vamos lá, já vamos cadastrar aqui bairro, centro, dois aqui, bairro Braganholo, bairro onde eu moro, certo? 3 aqui, bairro feio. Pronto, tá aqui, tá salvo. Já tem aqui um banco de dados, certo? Tenho aqui um banco de dados, certo? Chamado banco aula. Tenho aqui uma tabela de bairro que tem alguns dados. Beleza. Agora a gente vai fazer essa comunicação com essa minha tabela. Então vou botar aqui, ó, conexão com o Access, certo? Usando então o OLEDB, certo? Veja que aqui, ó, nós temos aqui, ó, a gente vai usar o ADO.NET e vamos usar essa minha classe OLEDB aqui, certo? Então vamos botar aqui OLEDB. Muito bem, conexão Access OLEDB e vamos botar aqui mais uma coisa, console application. Só console aqui, tá ok? Por quê? Porque a gente está abrindo ele no modo console em vez de ser um formulário, tá certo? Bom, tá beleza. Ok. Perfeito. Então, olhando aqui, a gente vai usar o nosso ADO.NET, tá certo? A gente vai usar o OLEDB, que a gente vai utilizar para fazer essa comunicação com o banco de dados, ok? Se eu vou usar o OLEDB, então eu preciso, primeira coisa, importar ele. Então, usando ele, encontro-se lá dentro do meu system.data, dados, e aqui eu vou encontrar o meu OLEDB. Estão vendo aqui? Olha lá, tá vendo que eu falei do SQL também, certo? Vamos usar aqui o nosso OLEDB. Muito bem. Beleza, tá aqui o cara, então eu já posso fazer a minha comunicação. Primeira coisa, pessoal, que nós vamos fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é criar uma conexão com o banco de dados. Então, lá, criar uma conexão com o banco de dados, certo? Para isso, pessoal, a gente vai usar, se vocês olharem aqui, ó, tá vendo aqui dentro nós temos o OLEDB Connection. A gente vai usar esse cara aqui para fazer a conexão com o banco de dados, ok? Então, trazendo aqui OLEDB Connection, aqui ó, tá ele aqui, OLEDB Connection. Então, vamos botar aqui conexão, certo? Então, conexão com o banco de dados. E aqui a gente vai inicializar então esse meu OLEDB Connection, certo? Que é específico para efetuar uma comunicação com um banco de dados, certo? Então esse OLEDB ele vai fazer o quê? Ele vai abrir essa conexão com o meu banco de dados, ok?
E aqui dentro desse meu OLEDB Connection, eu preciso passar então o meu provedor e qual é o banco de dados que eu vou estar utilizando, tá certo? Então o provedor é que vai definir então, por exemplo, para qual plataforma, qual tipo de banco de dados que eu poderia estar manipulando, tá certo? Então deixa eu botar aqui, no caso do meu OLEDB, até vou botar aqui, ó, nesse caso do meu OLEDB, vou botar aqui provedores, certo? Provedores do OLEDB. Muito bem. Deixa eu fazer o seguinte, para ficar bem tranquilo aqui para vocês. Então, um deles, e que é o que a gente vai usar aqui agora, é o Microsoft.jet.oledb.4.0, certo? Que esse aqui 4.0, que esse aqui então é para a plataforma Microsoft OLEDB. Deixa eu botar aqui OLEDB Provider for Microsoft, para Microsoft, né? Microsoft Jet. Muito bem. Por exemplo, se tu for trabalhar para, deixa eu dar um, se for trabalhar então com o Oracle, por exemplo. O Oracle, daí no caso do Oracle, você vai usar então MS DAO hora. Ok. Para Oracle, certo? Se for usar então o OLEDB para conectar com o SQL Server, pode usar também esse cara aqui, ó, SQL. Muito bem. Então aqui dentro, nesse nosso caso, aqui qual que nós vamos estar utilizando? Eu nesse caso vou usar o do Access, tá certo? Na Microsoft aqui eu vou usar pro Access. Então como é que eu faço? Então eu vou passar dois parâmetros aqui para ele, tá, tá? Que é o seguinte: o meu provedor de dados, que é o meu provider, né? Provider, a gente viu muito isso lá no Java com Flex, no PHP com Flex, ou seja, o meu provedor de dados, certo? Então no meu caso aqui é que é esse cara aqui, ó. Vamos usar esse cara aqui para mim me comunicar com o Access. Deixa eu ver aqui, Microsoft.jet.oledb.4.0. Beleza, isso aqui. E agora eu vou colocar então o meu banco de dados. No meu caso aqui, ó, o meu banco de dados é esse cara aqui, né? Onde é que tá? Videoaulas, C Sharp, onde é que tá o meu C Sharp aqui? C Sharp, exercícios. No meu caso, deixa eu ver se está aqui. Está aqui embaixo, banco. Acho que vocês não estão vendo, talvez. Tá aqui, banco. Ó. Então, dentro de exercícios, banco, underline, aula. Certo? No meu caso, então, aqui. D2 pontos, barra, videoaulas, tá? Exercícios. E aqui, barra, banco, aula.mdb. Beleza, esse cara aqui então é o meu banco. Então aqui, vejo que ele está dando um erro aqui, sequência, só bota um arroba aqui para ele já sair esse erro. Pronto, já não tenho mais erro nenhum, certo? Deixa eu salvar isso aqui agora, porque isso aqui vai ficar com vocês, ok? Vejo que está um pouquinho demorado isso aqui agora, nesse primeiro momento, mas depois vocês vão ver que para os outros bancos de dados vai ser bem semelhante. Então o que vale é entender realmente como é que funciona a estrutura, o processo, as classes, certo? Vejam que nessa videoaula aqui foi bem simplesinha. Você só não pode esquecer de importar aqui o OLEDB, que é essa classe aqui, então, é que contém todos esses demais aqui que a gente viu até então, tá ok? Certo? Então o que nós vamos fazer agora na nossa próxima videoaula, pessoal? A gente vai então criar então um objeto que vai fazer a execução do SQL, certo? Que a gente vai dar um select
asterisco from o nome da minha tabela, certo? Depois a gente vai abrir essa tabela, depois a gente vai pegar os dados, vai visualizar os dados e aí vocês vão ver então bem certinho, a gente vai fechar a conexão, vai verificar a possibilidade de erros, né, com tratamento de erros para o nosso OLEDB, né, ou seja, exceções para o OLEDB, e assim então vocês vão ver que como foi simples a conexão com o Axis. Valeu? Próxima videoaula continua, um abraço e tchau.